simplesmente ele se agacha e começa a escrever no chão. Só que aqui não vai dizer o que é que o Senhor estava escrevendo, mas eles insistiam em dizer o ato que aquela mulher havia cometido. E o Senhor, se inclinando para eles, ele pega e diz: louvado seja Deus. Quem de você que não tem pecado, que atire a primeira pedra? E aí eu leio essa mensagem, e aí eu pude perceber, digo, será que o Senhor ali, porque nós sabemos que o Senhor Jesus, ele não é acusador, mas ele também é um Deus justo. Você fala, será que o Senhor ali estava escrevendo o pecado de cada um daqueles que estavam apontando aquela mulher naquele dia? Será que o Senhor estava escrevendo uma nova história para aquela mulher? Então, a palavra do Senhor, ele não traz a revelação sobre isso, mas a gente começa a imaginar o que é que poderia estar acontecendo, enquanto o que é que o Senhor Jesus estava pensando quando aqueles homens apresentaram a causa daquela mulher para o Senhor e ali para ele julgar. E também eles insistiam, porque eles queriam também matar o Senhor, eles queriam levar o Senhor a ser crucificado, a ser maltratado, porque essa é a intenção dos fariseus. Eles queriam mesmo acabar com ele, eles queriam que ele desse uma resposta diferente para que eles pudessem acusar a Jesus. Mas o Senhor pega e diz: qual de vocês que não tem pecado? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E muitas das vezes, irmãos, infelizmente, nós somos como esses homens acusadores. Nós temos pecado, mas aquele pecado que está exposto no nosso irmão, nós queremos acusar, nós queremos apontar o dedo, porque nós achamos que nós somos santos, ou nós achamos que nós não erramos. E muitas das vezes, nós estamos cometendo o mesmo pecado do irmão, porém, o dele está exposto e o seu não. Então nós temos que ver o quão grave isso é. Porque quantas das vezes nós podemos ver, muitas das vezes, conversações, situações, a qual as pessoas querem estar o tempo todo apontando, o tempo todo dizendo: olha para fulano, olha como fulano fala, olha como fulano faz, olha como fulano age. E muitas das vezes nós estamos agindo assim. Só que a diferença entre nós e o nosso irmão é que o dele está explícito e o nosso não. Quando muitas das vezes o nosso papel é orientar, o nosso papel é dizer: olha, você está errando nisso aqui, mas a palavra do Senhor diz que é para você fazer isso. Nós temos que acolher, mas nós também temos que advertir aquela pessoa, mas segundo a palavra de Deus. Mas às vezes nós queremos só matar. Nós queremos matar com uma camuflagem para poder dizer que nós estamos corrigindo, que nós queremos o bem, e muitas das vezes a intenção do nosso coração é outra. A intenção do nosso coração é destruir, é por poder dizer, bater no peito e dizer: eu não disse que fulano era assim, eu não disse que fulano não mudou, eu não disse que fulano ia cair desse jeito. Irmãos, em nome de Jesus, nós temos que mudar a nossa mentalidade, nós temos que orar uns pelos outros, para que sares. O nosso papel aqui não é derrubar o outro, não é matar o outro espiritualmente, porque o Senhor, ele vai cobrar de mim e de você o que nós estamos fazendo. E o que é que nós vamos apresentar ao Senhor naquele grande dia? Nossas mãos vai estar o quê? Suja de sangue? Ou vai estar ali a vida, a obediência perante ao Senhor? E às vezes a gente não para analisar quando nós julgamos, quando nós queremos agir de uma maneira radical, e nós às vezes nem pedimos a orientação do Senhor: Pai, como é que eu devo agir? Como é que eu devo fazer? Como é que eu devo proceder com essa pessoa? E nós temos que ter esse cuidado, porque antes de nós julgarmos o outro, é necessário que nós vamos fazer uma autoanálise. O que é que eu estou fazendo de errado? Será que eu tenho mesmo... eu sou tão certinho assim? Será que eu consigo realmente ser exemplo para essa pessoa? Será que eu não estou cometendo um pecado pior do que o dela? Será que eu não preciso confessar também? Será que eu não preciso deixar também alguma coisa? Será que não está explícito e eu que não estou vendo? E o outro não está enxergando, e o outro está enxergando e eu não estou enxergando aquilo que eu estou errando? Porque é muito fácil, irmãos, a gente pegar o dedo e apontar para o outro. A gente chegar e dizer: olha, pastor, você viu para a irmã como estava? Rapaz, a irmã estava ali no meio de um monte de gente, o povo estava bebendo, estava fazendo, acontecendo. E às vezes a pessoa não estava nem fazendo o
Quantas pessoas saem feridas da igreja por causa porque a pessoa matou espiritualmente por uma palavra, por uma ação, por atitude de alguém. Então nós temos que ter cuidado, porque o nosso papel aqui não é matar ninguém, o nosso papel é mostrar o caminho do Senhor, é mostrar aquilo que a palavra do Senhor diz. Olha, segundo a palavra, o Senhor diz isso, o Senhor nos instrui dessa maneira, o Senhor diz, olha, que nós temos que mudar, nós temos que ser transformados, nós temos que ser moldados pelas mãos do Senhor. É óbvio que aquele que vem para a presença de Deus, ele não vai permanecer da mesma maneira, porque aquele que permanece da mesma maneira, com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, ele não teve o verdadeiro encontro com Cristo, porque o Evangelho de Cristo é transformação de vida. Então aquele que não é transformado, infelizmente não teve o verdadeiro encontro. E qual é o nosso papel como igreja do Senhor? Levar a pessoas a conhecer esse caminho, levar a pessoa a conhecer a Cristo. Então muitas das vezes também na nossa vizinhança, no meio dos nossos amigos, da nossa parentela, as pessoas não olham para nós com respeito, com o que devia olhar, porque nós não damos exemplo também muitas das vezes. As pessoas olham para nós e dizem, eu não quero servir ao Deus que a Andréa serve, eu não quero servir ao Deus no exemplo que a Ana serve, que a tia Rosinha serve, porque as atitudes dela não condizem com as atitudes que ela tem dentro da igreja, não condiz com as atitudes que ela tem na frente do seu pastor, não condiz. Então, irmãos, em nome de Jesus é necessário a gente arrancar a nossa máscara, é necessário a gente aprender a ser moldado pelas mãos do Senhor, para que nós não venhamos estar aí julgando, matando ninguém e começar a olhar para nós mesmos. O que é que eu estou fazendo? Onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou tropeçando? Onde é que eu preciso melhorar? Porque só assim nós podemos entender também a dor do outro. Não é querendo amenizar quem erra ou querendo passar a mão na cabeça. Não, não é isso. Porque o Senhor acolheu aquela mulher, mas Ele também a adverteu quando disse a ela, vá e não peques mais. O Senhor não apedrejou ela, mas o Senhor também não passou a mão na sua cabeça. O Senhor disse, vá e não peques mais. Olha, é a mesma coisa Ele dizer, olha, você errou, mas você recebeu o livramento dessa vez, mas a próxima já é com você. Porque se a gente sabe que está errando, insiste no erro, insiste em estar tropeçando com a mesma pedra no caminho, irmãos, em nome de Jesus, é óbvio que a gente vai colher consequências que às vezes a gente não quer colher, mas se você permanece fazendo as coisas que não agradam ao Senhor, se você permanece errando, se você permanece desobedecendo, se você permanece cometendo atos, aquilo que te afasta da presença do Senhor, a presença do Senhor ela vai se afastar de você automaticamente. Então nós precisamos de fato e verdade trazer essa mudança primeiro em nós, para que nós possamos agir assim como Jesus Cristo agiu com aquela mulher. Nós temos que chegar e acolher e dizer, alguém chegar para você e dizer, olha, a irmã Andréa estava fazendo isso, não sei aquilo. Sabe o que você faz? Ao invés de alimentar aquilo que estão dizendo, você pega e fala, amém, eu vou orar por ela. Amém, eu vou procurar orientar ela da maneira que eu posso fazer para ajudar, para poder a pessoa abrir seus olhos, porque muitas das vezes estão cegas espiritualmente. Não conseguem enxergar um palmo à sua frente. E às vezes é preciso, irmãos, trazer uma orientação segundo a palavra do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não adianta muitas das vezes a gente apresentar a nossa tese, aquilo que nós achamos. Nós temos que apresentar aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que a palavra de Deus nos orienta, porque assim Ele não vai poder contentar contra você. Ele vai dizer, não, é a palavra do Senhor que está dizendo, é a palavra do Senhor de Deus que diz, é a palavra de Deus que diz que é para me comportar assim, é a palavra do Senhor que diz que é para me agir desse jeito, que é para me poder fazer assim com meu irmão, com minha irmã. Então, em nome de Jesus, nós precisamos, é por isso que é necessário não nos apartarmos da presença do
vazia, de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. O Senhor, Ele tem interesse, irmão, de nos libertar de nós mesmos, de nos libertar dos pecados, de até mesmo aquele que vem, né, de geração em geração, que é a maldição hereditária. O Senhor, Ele não quer que você viva debaixo de uma sentença que a sua família viveu. Não é porque a sua mãe e seu pai não teve um casamento feliz que você vai ter que ser assim. Não, você tem que quebrar isso, não aceitar isso e dizer: Jesus, eu não aceito isso, porque não é isso que o Senhor tem para mim. Não é isso que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, eu não quero permanecer aqui no ato do adultério, porque não é isso que o Senhor tem para mim. O Senhor já me libertou, o Senhor já me fez livre, como a diaconisa Tamires pregou aqui na sexta-feira passada. Nós não somos mais escravos do pecado. O Senhor, Ele já pagou um preço por mim e por você. Então, quando nós começarmos a entender isso, nós vamos saber como agir, como fazer, não somente com o outro, mas com nós mesmos. Porque é necessário, irmãos, nós conhecermos a nós mesmos para poder a gente saber, até mesmo, olha, eu não posso ir por esse caminho, porque eu sei que se eu for por aqui eu vou cair. Eu sei que se eu for por aqui eu vou fraquejar. Eu sei que se eu for por aqui eu vou desanimar. Então, e permitir que o Espírito Santo de Deus, ele possa guiar os meus e os seus passos, para que nós possamos ter sucesso na presença do Senhor. Porque às vezes nós só queremos, mas chega na hora da gente dar, de liberar alguma coisa, a gente não tem nada para oferecer. Por quê? Porque nós não buscamos o Senhor. Então é impossível você derramar algo sobre alguém se a sua botija está vazia. É impossível. Então, que nós possamos nos encher da presença do Senhor, aprender com o Senhor a atitude que Ele teve. Porque se era segundo a lei, aqueles homens estavam certos até então. Era a lei que dizia, não é assim, não, pastor? A lei que dizia isso. Que aquela mulher, ela tinha que ser apedrejada, porque ela foi cometida no ato do adultério. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para nos perdoar. Ele veio para nos libertar dos nossos pecados. O interesse do Senhor não é que eu e você queime no inferno, não. Ele quer nos libertar, Ele quer nos transformar, para nos fazer exemplo na vida de outras pessoas que olhem para mim, para você e dizer assim: olha, poxa, André andava nesse caminho, André andava mentindo, andava adulterando, andava fazendo, acontecendo, hoje André é diferente. Se ela mudou, eu também posso mudar. Se o Senhor transformou a vida dela, também pode transformar a minha, também pode transformar a vida do meu esposo, do meu filho, seja lá de quem for. O Senhor, Ele tem poder para isso. Mas é necessário também que nós demos liberdade ao Senhor, para que Ele possa trabalhar nas nossas vidas, para que Ele possa fazer nas nossas vidas. Porque às vezes nós até dizemos que queremos, mas nós não damos a tal liberdade. Nós não damos espaço, nós não abrimos a porta para que o Senhor faça. Ou muitas das vezes nós abrimos ali naquele momento e depois nós fechamos, deixando que o Senhor não tenha mais acesso a mim e a você. Então o Senhor, Ele não vai conduzir aquele que não quer ser conduzido. E aqui mais embaixo vai dizer, quando ele diz: quem de vocês estiver em pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Então a gente pode observar aqui que todos foram se dispensando, do menor ao maior, porque não tem a esse que não tenha cometido pecado. E muitas das vezes o pecado daquela pessoa, não que existe pecadinho ou pecadão, mas às vezes o ato que ele cometeu é muito maior do que o dela. Ou às vezes cometia o mesmo pecado que o dela, só que estava ali com uma hipocrisia, porque como eu disse no início, o dela estava explícito, mas o deles não estava. E aí quando o Senhor Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, talvez não, com certeza a consciência pesou. Porque a nossa consciência, ela não nos deixa enganada de nada. Quando nós fazemos algo que nós lembramos, ou que estamos diante de uma coisa que é correta a fazer, você se lembra logo. Você diz: não, poxa, era para me agir desse jeito, não era para me fazer isso, não, eu faço a mesma coisa com ela, ou até pior. Então qual seria a condenação para mim? Se eu faço pior do que ela, ou eu faço igual a ela? Já pensou se descobrirem aqui agora que eu também cometo o mesmo pecado que essa mulher? Eu vou ser
não estamos isentos de cometer o pecado, mas depende de nós permanecer pecando. Depende de nós permanecer fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Então o Senhor deu uma nova chance àquela mulher. O Senhor quer escrever uma nova história. Disse a ela, é a mesma coisa que dizer a ela: olha, eu vou te dar uma nova chance. A partir de hoje, eu quero escrever uma nova história, mas só que ela não peque mais não cometa mais adultério não caia mais não, se conserte, restaure sua família, restaure seu pensamento, restaure a maneira de ser, de agir. Ele está dando ali uma nova chance para aquela mulher. E o Senhor também nos dá uma nova chance para poder recomeçarmos, vermos aonde nós estamos caindo, aonde nós estamos pecando, aonde nós estamos tropeçando, vermos se não estamos julgando e de uma maneira que nós estamos fazendo até pior do que aquela pessoa. Nós temos que ter a sensibilidade para poder entender até onde nós podemos ir também. Porque para depois a acusação cair sobre nós mesmos e nós sermos envergonhados. Porque para mim foi motivo de vergonha para aquele povo. Porque eles foram ali para acusar uma pessoa e quando o Senhor rebateu a eles se dispensaram. Então quer dizer, todo mundo ali estava pecando. Então todo mundo tinha algo ali para poder ser condenado segundo a lei. Então que nós possamos também parar e analisar: será que eu não estou errando também? Ou até mesmo pior que o meu irmão? Será que eu não preciso ajudar ele me ajudar, né? Orar um pelos outros, orar por ele orar por mim? Às vezes tem uma passagem que fala, não lembro exatamente onde mas que diz que é bom que confesse, né? Para que você, acho que é meio que para fortalecer, que se alguém sabe, aí te ajuda, não lembro exatamente, mas é mais ou menos isso, para poder você não continuar cometendo aquilo. Você lembra, pastor? Que fala sobre, tipo assim, como se você tivesse que confessar algo para aquela pessoa, você está errando, e aí você confessa aquilo e a pessoa meio que te ajuda. Eu acho que não é esse não, mas tem uma coisa que eu li um dia desses que fala algo assim, porque a minha tradução é nova, a minha tradução é nova, possa ser isso, possa ser que seja realmente isso, porém é a nova. Ele conta o nosso pecado, ajuda que ele também se libertando dele, né? Que ele não tem coragem de falar, mas quando você fala o seu, aí a termina que me ajuda também, ele assim, ela também tem pecado, não é só eu, não. E também, às vezes alguém sabendo, né, aquilo que nós estamos fazendo, às vezes a gente perde a coragem de continuar cometendo, porque senão já está, né, descoberto. Alguém já sabe, então se eu fizer, eu vou decepcionar aquela pessoa, se eu fizer, vai ter alguém para me corrigir. Então é necessário que nós possamos permitir ser moldados pelo Senhor, permitir que o Senhor também, da mesma maneira que Ele libera o perdão para nós, que nós também venhamos nos perdoar. Porque às vezes o Senhor Ele já até nos perdoou pelo aquilo que nós fizemos, mas nós não nos perdoamos. Então é necessário às vezes liberar perdão para nós mesmos. Que às vezes tem uma ferida aberta, às vezes tem algo ali que está ali relutando contra você mesmo. Então é necessário que nós também venhamos fazer esse ato de libertação. Meu Deus, eu preciso me libertar de quê? E depois eu preciso liberar perdão para quem? Pedir perdão a quem? Ou perdoar a quem? Então nós precisamos começar a entender aquilo que o Senhor Ele quer fazer nas nossas vidas. Nós precisamos começar a entender qual o propósito que Deus Ele tem, qual a transformação que Ele quer fazer, e parar para analisar o que é que eu estou cometendo hoje que me afasta da presença do Senhor. O que é que eu estou cometendo hoje que a palavra de Deus me condena? O que é que eu estou cometendo hoje que me levaria a perder aquilo que o Senhor tem prometido, que é a morada no céu, que é a coroa incorruptível? O que é que pode me afastar de tudo isso? Então, como o Senhor Deus deu uma nova chance para aquela mulher, Ele também nos dá uma nova chance hoje, para que nós venhamos nos libertar do nosso pecado, para que nós venhamos nos libertar de nós mesmos, da nossa natureza humana pecaminosa, que consiste ali em estar nos fazendo, né, pecar, mas que isso não seja uma desculpa.
nós possamos entender que nós somos livres em Cristo Jesus. E que nós já não somos mais escravos do pecado, que nós podemos dominar a eles. E que o Espírito Santo de Deus também está aqui para nos ajudar. É por isso que Ele faz morada em nós também, para nos ajudar a não cair mais aonde nós caímos, a errar onde nós erramos. E que nós possamos permitir que o Senhor, Ele faça isso por nós. E que nós não venhamos permanecer errando, permanecer caindo. E que nós possamos nos levantar, se arrepender de fato e não pecar mais. E não cometer os mesmos erros, e não apontar mais, e não julgar mais, mas ajudar uns aos outros. Mas fazer com que o outro também fique de pé. Porque o interesse do Senhor não é salvar só a mim e a você, é salvar a todos nós. Então, se o outro tiver caído, é interessante que ande dois juntos, porque se um cair, o outro levanta. Então, que nós possamos nos ajudar. E que nós possamos também colocar o Senhor Jesus como centro das nossas vidas. E Ele é nosso orientador, para que nós não venhamos estar cometendo sempre os mesmos erros, sempre os mesmos pecados, e sim abandonar de fato, para que nós possamos ser verdadeiramente livres. E nós vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Faz uma oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, mais um dia em Tua presença, e queremos Te glorificar, Senhor. Porque o Senhor é um Deus amoroso, porque o Senhor é um Deus que não está aqui, Senhor, para nos apontar, para nos julgar, Pai. Obrigado, Senhor, porque se estivéssemos no tempo da lei, Senhor Jesus, nós não sabíamos o que seríamos de nós. Mas o Senhor tem nos dado a oportunidade, dia após dia, de acertarmos, Senhor, dia após dia, meu Pai, de fazer aquilo que é correto, de tomar as decisões certas. Pai, nos ajude, Senhor, a nos libertar daquilo que ninguém sabe. Nos ajude, Senhor, a nos libertar, meu Deus, até aquilo que as outras pessoas sabem. Pai, nos ajude a não envergonhar o Teu santo nome. Pai, nos ajude a não sermos apontadores, julgadores, mas que nós possamos, Senhor, ajudar uns aos outros. Que nós possamos, meu Pai, fazer com que aqueles que estão caídos fiquem de pé, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, transforma-nos, ó Pai. Pai, nos ajude, Senhor. Nós precisamos de fato nos arrepender. Nós precisamos de fato, Senhor da glória, não cometer mais os mesmos erros. Meu Pai, que nós não viemos ter remorso, mas sim arrependimento. Porque aquele, meu Pai, que se arrepende, deixa, alcança a misericórdia.